saudar a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria, irmãos, que nos reunimos mais uma vez para servirmos a Deus, prestarmos culto a Ele e desejosos também no coração de voltarmos mais rapidamente possível a estar juntos com os nossos irmãos congregados na igreja. Mas louvado seja o Senhor, porque independente do local nós podemos servi-lo e prestar um culto a Ele. E que Deus nos ajude a prestar um culto que agrade a Deus, que honre o nosso Deus e que edifique, de fato, as nossas vidas nessa noite. Eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 50. Salmo de número 50. Nós vamos ler todo o Salmo. O Salmo diz assim: Fala o poderoso Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. De Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos, oferece a Deus sacrifícios de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que me serve repetires os meus preceitos, e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentastes para falar contra o teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que me prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Esse é um salmo chocante, um salmo confrontador. Deus diz que Ele é o dono de tudo, e Deus se revela como um Deus poderoso, aquele que não guarda silêncio, que perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Deus se apresenta como um Deus poderoso, glorioso, justo, um Deus que não se aquieta diante da impiedade, mas que chama o povo a uma conversa séria, quando o povo se reúne para adoração. Ele diz que o que ele espera na adoração. Esse salmo, como em outros lugares da Bíblia, Deus deixa claro que o mais importante não é o sacrifício,
os sacrifícios de animais, o ritual do culto, apesar de ser importante, ser memorial, apontar para Cristo, mas nada disso seria aceitável a Deus se o coração do adorador não estivesse diante dele com quebrantamento. É interessante que Deus se apresenta, ou Deus chega a dizer para o povo que eles estavam agindo como ímpios. Versículo 16, mas ao ímpio diz Deus. E ele então passa a descrever todas as ações más dos ímpios. Mas os ímpios aqui é o povo que prestava culto a Deus, mas as suas ações eram como ações de ímpios. Ele descreve essas ações a partir do versículo 16, de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina, rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas, soltas a boca para o mal, e tua língua trama enganos. Sentastes para falar contra o teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tem feito estas coisas, e eu me calei. E observe o que ele diz no versículo 22. Considerai, pois, nisto vós, que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem os livre. Observe que há aqui um chamado ao arrependimento. Deus está nos dizendo que é possível nós adorarmos a Deus e a nossa vida estar longe de Deus. Isso é algo que desagrada muito o nosso Deus. Deus quer que o seu povo adore, que ofereça sacrifício de ações de graça, diz o versículo 14, que cumpra os seus votos. E esse mesmo povo vai invocá-lo na angústia, e Deus vai o livrar, e ele vai glorificar Deus, ou seja, vai haver um relacionamento com o adorador. Mas aquele que se aproxima de Deus sem levar em consideração a sua vida, sem haver arrependimento, confissão de pecado, sinceridade dos seus próprios erros diante de Deus, pode estar correndo um sério risco. Mas observe essa nota linda nesse texto: considerai, pois, nisto. Se você tem se afastado de Deus, se você tem adorado a Deus, mas o seu coração está longe dele, se você ainda tem pecados que não foram confessados a Deus, eu te desafio agora, ao iniciarmos o culto ao nosso Deus, a fazer essa reflexão. Abaixe sua cabeça agora aí onde você está. Alguns minutos de oração silenciosa, eu queria que você pensasse na sua vida. E se é algo que você precisa confessar para Deus, se arrepender diante de Deus, renovar o seu compromisso com Deus, faça isso agora. Aproveite esse tempo agora e converse com Deus. Oremos todos.
querido, Pai de amor, eu te agradeço, ó Pai, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Te agradeço porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Nós sabemos que temos falhado contra ti, ó Pai. Nós sabemos que somos pecadores e reconhecemos que somos fracos, ó Pai. Nós queremos pedir que o Senhor possa estar nos fortalecendo e nos ajudando a cada dia ter o verdadeiro arrependimento, ó Pai. Sentir o verdadeiro arrependimento quando nós pecamos contra ti, ó Pai. Que nós possamos a cada dia nos revestir do teu amor e fazer tudo aquilo que agrada o teu coração, ó Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmão, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no Salmo de número 149. Salmo 149. Diz assim o texto da palavra de Deus: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com adufre e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Esse é um salmo que nos convida a louvar ao Senhor, a cantar ao Senhor. E ele diz: a cantar ao Senhor um cântico novo, a se regozijar no Criador, a louvá-lo com instrumentos. E ele diz: porque o Senhor se agrada do seu povo e da salvação adorna os humildes. É exultar de glória os santos, e mesmo no leito cantar de júbilos, e sempre estejam nos lábios do povo de Deus os altos louvores, os altos louvores. E depois ele descreve que além disso haverá de haver justiça para o seu povo. Irmãos, Deus quer ser adorado por nós. Deus quer ser glorificado com canções, com louvores, com adoração sincera. Deus quer ser glorificado com o reconhecimento de quem Ele é, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que cuida do seu povo. Eu quero convidar você, mesmo aí na sua casa, onde você está, que você adore a Deus com todo o seu coração. Vamos fazer isso agora cantando 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Louve ao Senhor, cantai ao Senhor, diz o texto. Louvem Ele, cante-lhe salmos, porque o Senhor se agrada do seu povo. E Deus se agrada que o seu povo o adore com sinceridade de coração. Oremos a Deus. Pai amado, nós nos reunimos para te servir. E que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor seja honrado, exaltado, engrandecido. Porque Tu és o Deus único, o Deus vivo, verdadeiro, um Deus que é santo, que é perfeito, que é justo, que é soberano, que está acima de tudo e de todos, mas ao mesmo tempo está com o seu povo. É um Deus presente, presente em todo o tempo, bem presente na hora da angústia, da tribulação, um Deus que não nos desampara, está sempre conosco, que nos sustenta, que nos conduz por sua destra forte e fiel,
um Deus a quem podemos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança. Nós te louvamos e te exaltamos. Queremos tributar ao Senhor toda a glória, toda a honra e toda a adoração. E que esse culto seja uma oferta de louvor ao Senhor, por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, por aquilo que o Senhor há de fazer, e que o Senhor seja honrado, amado, engrandecido em todos os atos da nossa adoração ao Senhor. Receba agora, ó Deus, essas canções como uma oferta de louvor e adoração ao Senhor. Nós rogamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Não é porque tu
Meus irmãos, mais uma vez vamos abrir a palavra de Deus, agora na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 1. Vamos ler somente um versículo. Esse versículo resume tudo o que Paulo vai dizer nos versículos seguintes. Efésios 1, versículo 3. O apóstolo Paulo começa esse texto nos dizendo o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, Paulo começa declarando que Deus deve ser exaltado. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que Deus é bendito, é exaltado, porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, toda sorte de bênção já está disponível ao povo de Deus. Não é que estarão, já está, ou já estão disponíveis ao povo de Deus. Toda sorte de bênçãos, não algumas, ou só algumas, mas toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestes em Cristo. E a partir do versículo 4, ele passa a descrever que bênçãos são essas. Ele então passa a dizer que esse Deus é bendito, porque Ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu com um propósito. E é por isso que todas as sortes de bênção estão sobre o seu povo, porque o povo de Deus é aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. E ele vai dizer também, mais adiante, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos salvou, nos redimiu para si, porque o propósito da eleição é que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele, e Ele fez isso através de Cristo Jesus. E o Espírito Santo vem e nos sela, nos santifica, se torna o penhor dessa herança. Ou seja, todas as bênçãos que nós precisamos já nos está disponível, porque o Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu, e o Espírito Santo nos santificou, e é o penhor da nossa herança. Ou seja, nós temos motivos de sobra para sermos gratos a Deus. Nós temos muitos motivos para manifestar a nossa gratidão ao nosso Deus. Eu quero desafiar você, querido, a demonstrar a sua gratidão a Deus. Nunca se esqueça daquilo que você tem em Cristo Jesus. Nunca se esqueça que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Nunca se esqueça que Jesus te redimiu e que o Espírito Santo habita em você. Você então pode declarar com confiança, mesmo em meio às incertezas que essa pandemia possa mostrar para nós. Você pode declarar com confiança que o nosso castelo forte é o Senhor. E vamos fazer isso agora, cantando o hino de número 155, Castelo Forte.
família tens prazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor é nosso Deus, um Deus justo, um Deus soberano, um Deus misericordioso, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor mandou Jesus Cristo para nos salvar um dia, e estamos aqui por causa disso, ó Pai. Muito obrigado porque com essa pandemia que estamos vivendo, sabemos que o Senhor está no controle de tudo, sabemos que o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda de toda doença, todo mal, Pai. Obrigado por isso, Pai, muito obrigado por tudo. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, agora no Salmo de número 46. Você deve estar atento que eu tenho pregado muito no livro de Salmos esses dias, mas o livro de Salmos tem esse propósito de falar ao nosso coração nos momentos difíceis, de lutas. E esse é um tempo que nós temos passado por algumas lutas, e eu creio que o livro de Salmo deve ser de fato muito usado, não só na pregação, mas também nas suas devocionais em casa. Leia o livro de Salmos, faça o compromisso de ler todos os Salmos, aproveite esse tempo, certamente Deus vai edificar bastante a sua vida. Nós vamos hoje então expor o capítulo ou o Salmo de número 46, e Salmos a gente usa o termo número, não capítulo, porque é um inário, né? E hoje especificamente esse Salmo vai ficar bem claro isso para nós. Então o Salmo de número 46 diz assim a palavra do nosso Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe o termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai santo, é com alegria no nosso coração que nós lemos esse texto e somos relembrados que o Deus de Jacó está conosco, o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Pedimos, ó Deus, que o Senhor use a Tua palavra para imprimir no nosso coração essa verdade. Que a Tua palavra santa, Tua palavra pura, verdadeira, poderosa, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, possa penetrar profundamente no nosso coração, produzir no coração de cada um de nós esperança, paz, quietude, alegria, aquelas bênçãos que só o Senhor pode efetuar em nós. Use a Tua palavra, Deus, e glorifique o Teu nome durante a exposição da Tua palavra. Tem misericórdia da minha vida, dá-me a graça de ser instrumento nas Tuas mãos, mas que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja engrandecido, exaltado, glorificado, e o Teu povo possa se edificar em Ti. Fala conosco, ó Deus, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, o Salmo 43 é um salmo que de fato traz quietude, ou pelo menos deve trazer, e calma ao nosso coração, ao mostrar que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Precisamos acalmar o nosso coração, descansar nele, porque o nosso Deus cuida de nós. E muitas vezes, nos momentos de tribulações, a dúvida começa a assaltar o nosso coração. Eu tenho falado algumas vezes aqui, algo que de fato nos perturba, produz grande ansiedade em nosso coração, às vezes medo, angústia, agonia, é quando a nossa fé é assaltada. E é por isso que, por vezes, quando você lê os Salmos, há sempre um desafio a confiar. E os salmistas, inspirados pelo Espírito Santo, sempre nos desafiam a depositar a nossa confiança em Deus e somente nele. Ao ler os textos do Antigo Testamento, somente os textos históricos, você vê repetidas vezes, quando o povo descansou em Deus, quando o povo buscou o Senhor, quando o povo colocou o seu coração em Deus, Deus agiu de forma tremenda. E vimos milagres, vimos a presença de Deus notória, visível na vida do povo. Esse desafio permanece até os dias de hoje, acalmar e aquietar o coração. Há momentos difíceis na vida de cada um de nós. Temos experimentado isso de forma coletiva. Esse salmo, por exemplo, foi um salmo que Deus trouxe um grande conforto para Lutero. Quando Lutero estava sendo perseguido por causa das suas convicções, foi desafiado a renunciá-las, mas ele não a fez. E no momento de profunda tensão, o Salmo 43 foi um salmo de profundo conforto para Lutero. Tanto que, movido por esse salmo, ele compõe o hino Castelo Forte, o qual cantamos hoje durante o culto. Castelo forte é o nosso Deus, a fortaleza nossa é o nosso Deus, e nada nem ninguém pode impedir o cuidado e a proteção desse Deus. Ninguém pode romper essa proteção e essa força. É nessa confiança que Lutero, então, escreve o hino 155, movido por esse salmo. E, de fato, é um salmo que foi escrito para imprimir e estimular-nos a confiar em Deus. Esse salmo é um hino, é um cântico. Observe como que começa. Diz o seguinte: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Está muito claro. Foi escrito para ser cantado. É interessante, e você não vê isso sempre, mas esse salmo ainda diz como deveria ser cantado. Os filhos de Corá, os levitas, de uma das famílias da tribo de Levi, os coraitas, são aqueles que comporam esse salmo. Agora é muito curioso quando ele diz em voz de soprano, porque já está dando indicação de qual tipo de voz deveria ser usado para cantar esse salmo. É bem provável que talvez a voz de soprano seja uma voz mais lírica, talvez traga uma música com um tom mais agudo. Um outro detalhe interessante nesse texto, talvez aqui na nossa Bíblia, na linguagem atualizada, isso não fique muito claro, mas as estrofes desse cântico, elas estão muito claras. Se você, por exemplo, pegar uma Bíblia na linguagem corrigida, que é uma outra Bíblia bastante lida no nosso país, você vai ver que no final de cada estrofe, você vai ver entre parênteses a palavra selá, que não é a palavra hebraica, está transliterada em português lá, não é muito fácil entender a sua tradução. Alguns vão dizer que ela significa pausa, ou seja, uma pausa entre cada estrofe. Outros vão dizer que ela traz indicação de que no final de cada estrofe a música deve ter uma tonalidade mais aguda. Bem,
isso não é tão importante para nós, mas um dado interessante com isso é que deixa claro para nós que há 3 estrofes bem claras nesse hino. Essas 3 estrofes, ela possui uma declaração de fé. Em cada parte dessa estrofe, você vai ver a declaração que Deus é o nosso refúgio. Versículo 1, ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio. Ele passa então, nosso refúgio e fortaleza, ele passa a descrever essa verdade, que vai do versículo 1 até o versículo 3. Depois do versículo 4 até o versículo 7, ele vai dizer que Deus habita com o seu povo. E ele conclui dizendo que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, novamente apontando para essa verdade que é no Senhor que nós nos refugiamos. E depois do versículo 8 até o versículo 11, ele vai dizer que Deus, o nosso Deus, ele habita conosco, Deus habita com o seu povo. E ele conclui no versículo 11 com a mesma nota, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porque a ideia central desse salmo é de fato mostrar que nós estamos seguros, nós podemos nos refugiar em Deus. E o propósito desse salmo era ser cantado com a intenção de exaltar a Deus como aquele em quem podemos nos refugiar em todo o tempo. Esse é o propósito. Então vamos olhar para o salmo e observar de que forma o Espírito Santo utilizou os fios de Corá para compor. E quais são as verdades que Deus quer imprimir em nosso coração nessa noite, através desses cânticos. E a primeira verdade, que vai do versículo 1 ao 3, é que Deus é a fortaleza e refúgio do seu povo. Ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele está afirmando que Deus é aquele que eu posso me refugiar. A palavra fortaleza nos ajuda a entender bem a ideia do salmista. Pensa como eram as cidades antigamente. Eram muradas, eram fortificadas com muros altos. E a ideia é que as pessoas iam para esses lugares, elas se trancavam atrás dessas fortalezas e elas se sentiam seguras, porque esses muros muitas vezes eram muros altos, fortes, com torres, era um local seguro, onde as pessoas estavam protegidas, onde havia segurança. E o que o salmista está dizendo, que a nossa fortaleza é Deus. Eu posso me sentir seguro com Deus, e com Deus eu posso ter confiança, com Deus eu posso acalmar o meu coração. E o texto ainda diz mais, socorro bem presente. E essa ênfase bem presente é para mostrar que o nosso Deus, Ele sempre estará muito presente nas tribulações. Isso não quer dizer que Deus só está presente nas tribulações, mas é o tempo em que é possível percebermos com mais clareza o cuidado, a proteção e o agir de Deus, nos protegendo, nos guardando. É nos momentos difíceis. Então os momentos difíceis não são só para nos deixar às vezes apavorados ou com medo, mas é para nos ver, ou melhor, nos fazer ver que Deus está conosco. Agora isso aqui é uma declaração de fé. Eu preciso crer nisso, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu preciso crer que eu estou seguro, protegido, porque eu estou com Deus. Eu preciso crer que Deus sempre será um socorro bem presente nos momentos difíceis, nas horas duras, nas horas que o coração aperta, nas horas que o coração às vezes bate mais acelerado. Deus sempre estará presente. E o versículo 2 começa, portanto, ou seja, pelo fato de Deus ser o nosso refúgio e fortaleza, pelo fato de Deus ser um socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Ou seja, nós devemos acalmar e descansar o nosso coração.
E ele então passa a descrever algumas coisas que possam acontecer, que sejam possíveis de acontecer, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mas observe essa expressão, ainda que. O que o salmista está dizendo, que ainda que haja um terremoto, eu nunca tive a experiência de estar em algum lugar que houvesse terremoto. Eu fui no Chile, mas eu, graças a Deus, não vi nada lá. Mas o meu primo que mora lá, que é pastor reverendo Egimar, falou que lá é muito comum. Ele me contou de uma experiência que quando ele tinha acabado de chegar, foi ao mercado, tinha pouco tempo que estava no Chile e houve um terremoto forte lá. Mas ele era inexperiente, ele só ficou lá balançando, mas não saiu do lugar, mas no mercado não ficou ninguém. Porque as pessoas que moram ali já teve experiências terríveis com o terremoto ali. Porque, de fato, traz muita destruição, traz muita tristeza. E ele está dizendo, ainda que você tenha uma experiência terrível como essa, ainda que as águas tumultuem, ou seja, que haja um maremoto, um tsunami, coisas terríveis também. Lá no Chile, por exemplo, nós fomos lá na praia, só para ver, porque a água lá é um gelo. Mas você vê sempre as plaquinhas, mostrando a indicação para onde você deveria correr, se caso houvesse um maremoto ali. Ele está dizendo, ainda que haja algo tão terrível assim, ainda que estremeçam a terra, as águas tumultuem, os montes caiam, se estremeçam, ou seja, que haja um desastre terrível, eu não devo temer. É uma cena de horror. Ele está dizendo, mesmo que eu esteja numa cena de horror, num lugar de pânico, eu devo acalmar o meu coração, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza e socorro bem presente. Esse é o ponto. O que é o socorro? É aquele que vai ao encontro de quem precisa. Deus nunca abandona o seu povo. O texto não diz que não há possibilidade de estarmos num terremoto ou em situações terríveis. O texto está dizendo, ainda que eu esteja numa situação dessa, sempre haverá socorro da parte de Deus para o seu povo. Deus vai cuidar do seu povo. Deus é a fortaleza. Eu posso descansar porque eu estou seguro com Ele. Lembre-se disso. Lute contra o medo. Lute contra o pavor. E procure sempre meditar nessa verdade. Deus é a minha fortaleza. Deus é o meu socorro. É nele que eu posso me refugiar. A segunda verdade desse hino vai do versículo 4 até o versículo 7. Deus, além de ser o refúgio e a fortaleza do seu povo, Deus habita no meio do seu povo. Versículo 4 diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Observe que, na linguagem poética dessa canção,
o salmista declara que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. No Antigo Testamento, Jerusalém era considerada a cidade de Deus, onde Deus se fazia presente, inclusive no templo, ou principalmente no templo. Só que Jerusalém não tem rio, o que leva muitos comentaristas a dizer que o salmista está fazendo uma junção de dois lugares muito claros no Antigo Testamento, onde Deus habitou com o seu povo. O primeiro lugar é o Jardim do Éden. E quando você lê no livro de Gênesis, diz que no Jardim do Éden havia um rio que saía dali, e ele se desdobrava em 4 braços. Mas a ideia de ter essas duas imagens de forma poética no versículo 4 é mostrar que Deus habita com o seu povo. No Éden, Deus estava com Adão e Eva, estava presente, caminhava, estava junto com eles. Depois Deus se faz presente no meio do seu povo, no templo, em Jerusalém. A ideia é que Deus habita com o seu povo. Deus não é um Deus distante, que está longe. Mas essa ideia também de um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, é porque essa ideia de rio traz a ideia de vida, de perenidade, de paz, de tranquilidade, de satisfação. Todas essas verdades nós só podemos desfrutar em Deus e com Deus. E a ideia, de forma poética, do Salmo é mostrar que Deus habita com o seu povo, e porque Deus está com o seu povo, então vai haver satisfação. Ele vai saciar a nossa sede, Ele vai dar tranquilidade e paz ao coração do seu povo. E o texto diz que Deus está no meio dela, dessa cidade, e porque Deus está ali, jamais será abalada. E Deus ajudará de antemanhã, ou seja, logo cedo, bem cedo, Deus já está cuidando e trabalhando e ajudando e abençoando, porque Ele está no meio do seu povo. No Novo Testamento, nós não temos mais a ideia do templo, mas no Novo Testamento vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, Deus sempre esteve com o seu povo. Ele esteve no Jardim do Éden, Ele esteve no templo em Jerusalém, e Ele está em nós pelo seu Espírito. E quando você vai para o capítulo 22 de Apocalipse, na descrição da Nova Jerusalém, a cidade celestial, você encontra lá que dessa cidade celestial sai um rio. Ou seja, Deus sempre estará presente com o seu povo. Ele esteve no início, Ele esteve durante o Antigo Testamento, Ele está agora através do seu Espírito na vida do seu povo, na vida da sua igreja, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E porque Deus está com o seu povo, Ele declara: jamais será abalado. É a presença de Deus que garante que o povo de Deus vai andar firme. Então Ele pode dizer: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É muito animador ouvir essas palavras. O que o texto está dizendo é que com apenas a sua voz, tudo se acalma. As nações podem bramir, reinos se abalam, e com a sua voz Ele dissolve tudo. Com a sua voz Ele acalma. E Ele conclui dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos. Quando você lê essa declaração no Antigo Testamento,
o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo que Deus luta pelo seu povo. O Deus que luta pelo seu povo está com o seu povo, porque Ele está presente em nós. Deus está conosco, é o Deus conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa expressão, o Deus de Jacó, aponta para o Deus da aliança, o Deus que é fiel aos compromissos do pacto. Ele está conosco, eu posso descansar. E é muito confortante saber que o Deus da aliança está conosco, porque a concretização da aliança, ela se dá em Cristo Jesus. E é por causa dessa aliança feita em Cristo Jesus, com base na obra de Cristo, é que eu posso acalmar o meu coração. Eu não aquieto o meu coração por causa... porque eu sou alguém perfeito, santo, porque eu não tenho pecado, porque eu sou alguém irrepreensível, eu acalmo meu coração, porque eu estou ligado a Deus, por meio de Cristo Jesus, por uma aliança. É por isso que na Santa Ceia nós declaramos, esse é o sangue da nova aliança. Em Cristo Jesus nós estamos firmados com Deus, e Deus está conosco, Ele está com o seu povo. Nós somos a morada do Altíssimo. E é por isso que somos desafiados a acalmar o nosso coração. E essa estrofe termina declarando: Deus de Jacó é o nosso refúgio, é nele que nós estamos guardados e seguros. A terceira estrofe, que vai do versículo 8 ao versículo 11, é um convite. E nesse convite, o salmista declara que Deus sempre cuidou do seu povo. E ele convida, ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor. O que o salmista faz agora é lembrar o povo que Deus sempre cuidou deles, ou Deus sempre cuidou de nós. E quando ele chama, vinde, contemplai as obras do Senhor, está dizendo, olha, vamos trazer à memória, vamos observar o que Deus fez na história, como Deus cuidou de forma maravilhosa do seu povo. E ele então passa a descrever algo maravilhoso aqui. Ele diz que assolações efetuou na terra, ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. É difícil sabermos ao certo o contexto de cada salmo. Alguns salmos são praticamente impossíveis de saber o contexto. Mas o Salmo 46, os comentaristas muitas vezes entendem que o contexto do Salmo 46, ele foi escrito depois que Deus trouxe um grande livramento para Israel. E a indicação disso é justamente esses versículos 8 e 9. Porque esses versículos nos chamam a contemplar as obras do Senhor. Ele diz que Deus fez assolações, assolou, efetuou grandes coisas na terra. Ele diz que Deus é aquele que põe termo ou põe fim à guerra. E até o fim do mundo isso. Quebra arco, despedaça a lança, queima os carros com fogo. A ideia é mostrar que Deus age de forma soberana, destruindo os inimigos do seu povo. E o seu povo então pode, de acordo com o versículo 10, aquietar o coração. E o texto diz que ele é exaltado entre as nações. A ideia é mostrar que Deus, ele manifesta o seu poder de forma gloriosa, para cuidar do seu povo. Ele é glorificado nas nações, cuidando, protegendo o seu povo. Muitos comentaristas indicam dois possíveis contextos para esse salmo. Um talvez seja a história de Josafá lá em Crônicas, capítulo 20, é uma história bastante conhecida, quando os amonitas, moabitas e meunitas, essas três nações, elas se reúnem para se levantar contra a nação de Israel, ou o povo de Judá. E o rei Josafá, então,
atemorizado o coração, porque sabia que era uma nação, ou melhor, um povo forte, porque haviam se unido. Ele então convoca o povo para orar, para jejuar. E esse texto é bastante curioso, porque Deus manda o povo ir para a guerra, mas nesse texto em especial, nem sempre foi assim, mas nesse texto especial, o povo não deveria se preocupar tanto com armas, porque quem deveria ir na frente eram os levitas. Eles deveriam ir cantando. E quando eles chegaram no local da guerra, diz o texto, que todos os seus inimigos estavam destruídos. Deus fez com que eles brigassem entre si. Quando chegaram lá, aqueles que haviam se levantado contra a nação de Israel tinham sido destruídos sem o povo ter que fazer nada, a não ser pegar os despojos da guerra. E alguns então vão dizer que esse texto foi escrito para mostrar que Deus é aquele que quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo, ou seja, é aquele que luta por nós. Por isso a expressão, o Senhor dos Exércitos está conosco. Outros vão dizer que talvez o contexto seja a história do rei Ezequias, rei de Judá. Isso também no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32. Quando Senaqueribe, rei da Síria, e a Síria naquele momento era um país, uma nação muito forte, poderosa, que havia aniquilado várias nações ao seu redor. E Senaqueribe chega diante do rei Ezequias, e ele insulta o rei, insulta o povo, insulta Deus, e diz: quem é o Deus que pode impedir o rei da Síria? Os deuses de nenhuma nação conseguiu impedir. Vocês acham que o Deus de vocês vão conseguir me impedir? E o texto diz, lá de 2 Crônicas, que Ezequias e o profeta Isaías, eles oram ao Senhor. E Deus então manda um anjo, e destrói, mata os líderes, os príncipes, os generais, os capitães, e ele então desmoraliza a nação da Síria, o seu exército, os seus poderosos, e o rei de Senaqueribe volta para casa envergonhado, e além da vergonha que ele passa ali, a sua própria família o assassina depois, porque Deus é aquele que quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, e põe termo à guerra até os confins do mundo. E quando o texto diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, o salmista está dizendo: vamos olhar como que Deus cuidou do seu povo na história. Vamos observar os atos de Deus na história. E no momento de angústia, de desespero, de medo, nós precisamos fazer isso. Lembra do profeta Jeremias? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E por isso que precisamos voltar sempre às Escrituras e ver o cuidado de Deus, a bondade de Deus, o milagre de Deus. Mas a ênfase aqui é justamente um Deus que trabalha para aqueles que neles esperam. Um Deus que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo. E por isso que ele conclui dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete o coração, porque eu sou Deus, o único Deus, o único que governa, o único que reina, o único capaz de eliminar qualquer ameaça, o único capaz de ser a fortaleza do seu povo, o único em quem podemos refugiar, o único que entra em relacionamento com o seu povo por meio de aliança e cumpre fielmente a sua parte, o único. E ele conclui novamente nos lembrando: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido, eu concluo dizendo o seguinte para você nessa noite: nós precisamos sempre trazer à nossa memória essa verdade. É Deus quem cuida de nós, é nele que nos refugiamos. Ele é a fortaleza a qual podemos adentrar, trancar as portas e aquietar o nosso coração, porque Ele é o nosso Deus, Ele cuida de nós. Eu sei que todos nós estamos
ansiosos para que essa pandemia passe logo, que voltemos a nossa vida ao normal. Alguns talvez estão com medo, muitos com ansiedade, outros talvez estão em profundo desespero. Essa semana, conversando com a amiga muito querida lá de São Paulo, ela dizendo: pastor, se prepare, porque depois dessa pandemia, o que vai ter de gente com problema de ansiedade, com depressão, não vai ser brincadeira. São Paulo, principalmente, porque ela está muito pior do que aqui, já há muitas pessoas nessa situação. E nós somos desafiados a sempre nos lembrar que o nosso refúgio é o Senhor. Eu sei que às vezes a gente fica revoltado de ver essas brigas entre governo, jornalistas, políticos. Dá profunda revolta no nosso coração, às vezes, ver o pessoal aproveitando esse tempo para agir com corrupção, aproveitando do momento. Mas vamos aquietar o nosso coração, vamos acalmar o nosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Esse salmo foi escrito para que o povo pudesse cantá-lo. Eu quero até desafiar os irmãos da nossa igreja que têm essa habilidade, esse dom para compor, o presbítero Emerson, Anderson também. Quem sabe compor um ou mais hinos, cânticos, com base no Salmo 46. Porque esse cântico foi composto para que essas verdades estejam sempre nos nossos lábios. E é muito interessante observar como que o Espírito Santo, ele usa essas verdades e ele usa elas como cântico, porque canções, elas são mais fáceis de fixar na nossa mente. Uma melodia com uma letra dessa, elas ficam muito tempo na nossa mente. Isso ajuda a aquietar e acalmar o nosso coração. Eu quero desafiar você, naquele dia que você sentir aquele aperto no coração, aquela angústia profunda, leia esse salmo, como vários outros que eu tenho pregado aqui também. Leia uma vez, leia duas vezes, leia 3 vezes, leia, releia, leia de novo. E lute em Deus para encontrar paz e descanso no seu coração através da palavra. Leia os salmos. Clame a Deus para que essa certeza seja a sua certeza. Para que essas verdades produzam paz e quietude no seu coração. Deus espera isso de nós. Porque Ele é de fato, Ele não será, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele está conosco. Ele está no meio do seu povo. O seu povo pode contemplar as obras que Ele realizou e tem realizado na vida daquele que crê. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra e nos ajude a caminhar com essa certeza bem firme em nosso coração. Oremos mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. É confortante ler esse texto, ó Deus. Enche o nosso coração de conforto. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor dê paz ao nosso coração. Que os problemas do tempo presente não ofusquem de nós essa verdade, mas que no momento de tribulação possamos ser lembrados e confortados com a verdade que o Senhor é o socorro bem presente, Pai. Nos perdoe quando deixamos que o medo tome conta do nosso coração. Nos perdoe quando nos deixamos levar por nossa própria ansiedade. Mas que possamos responder de forma correta, aquietando o nosso coração. Porque o Senhor é Deus. É o Senhor que governa.
É o Senhor que governa de forma poderosa. E não há inimigo que seja grande demais. Não há problema que seja intransponível. E que possamos, ó Deus, descansar sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor luta por nós. É o Deus de Jacó, nós estamos firmados com o Senhor em aliança. E Tu és o nosso refúgio, Pai. Acalma o nosso coração. Que possamos nos aquietar e descansar no Senhor. E assim Te glorificar, Te honrar, Te exaltar e testemunhar nesse mundo esse Deus vivo e que cuida da sua igreja, cuida do seu povo. Nós Te pedimos isso a Deus no nome de Jesus. Amados irmãos, fiquem em paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, que o poder e as consolações do Espírito estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, quero concluir com os avisos rápidos, só dizer para os irmãos o seguinte, como eu tenho já dito algumas vezes, vou só reforçar. Se você precisa de alguma coisa, não deixe de falar conosco. Comigo, com os presbíteros, a junta diaconal, nós estamos aqui para servir a igreja, tá? Seja orando, conversando, ou alguma outra ajuda que você precisa, tá? Então, por favor, não deixe de falar com a gente. Nós estamos aqui para servir a igreja. E nesse momento, em especial, é um momento, às vezes, que algumas pessoas podem estar sofrendo mais do que outras. Tá? Inclusive financeiramente. Tá? Então, aquilo que a gente puder ajudar, nós temos que cuidar uns dos outros. Eu creio que Deus espera isso de nós nesse momento. Tá? É óbvio que não é só pastor, presbítero e diácono. Todos podem ajudar uns aos outros. Estou nos referindo a nós como liderança e exemplo, mas isso vale para todo mundo, um ajudando o outro, um cuidando do outro, para que possamos passar esse período da melhor forma possível. Inclusive, por estarmos longe da igreja, longe da comunhão uns com os outros, alguns podem também desanimar, esfriar espiritualmente. Então, você precisa estar junto, tá? Liga, ora, participa dos grupos que você tem aí no WhatsApp, tá? Procure estar junto de alguma forma. Isso é importante para a saúde espiritual nesse momento que nós estamos passando, tá? Antes, ou melhor, finalizando já, aqui os jovens prepararam um vídeo, né, para homenagear o nosso irmão Samuel. Como eu falei na semana passada, o Samuel mudou. Eu falei que estava para o interior do Mato Grosso, mas não é, de Goiás. Tá, já está trabalhando, a gente conversou com ele essa semana, está trabalhando já, graças a Deus, está dando continuidade à vida dele por lá. Mas ele participou no estudo bíblico com os jovens pelo Zoom, né? Eu sei que o coração dele está aqui, como o nosso coração também está com ele lá. Então vamos, já para finalizar, ver essa homenagem que os nossos jovens fizeram para o Samuel, que é um jovem tão querido da nossa igreja, e que tem servido a Deus com muita alegria aqui conosco. Fala, Samuca, passando aqui para desejar tudo de bom para você, que nessa nova etapa da sua vida, Deus te abençoe muito, que você possa crescer, conhecimento, graça, tendo sucesso na sua carreira profissional, como agrônomo, como trabalhando na sua área, e Deus possa te abençoar cada dia. Falou, mano, até mais. E aí, Samuca, cara, beleza, mano? Fui pego de surpresa aí, cara, fiquei sabendo que você vai embora, pô. Mas, cara, tô aqui pra desejar, tô aqui pra falar pra você, na verdade, né, que você foi um cara especial na minha vida, mano. Desde Gorizote, né, da igreja, né, depois
pra frente do Ministério de Louvor, tá? Cara, que Deus te abençoe aí na sua nova caminhada, cara, tá? Você pode estar contando comigo aí, Samuca, beleza? Tamo junto, irmão. Bem, tô passando pra te desejar tudo de bom nessa sua nova fase, que Deus possa continuar te abençoando, abençoar todos os seus projetos, abençoar você nessa sua nova profissão, que você faça tudo sempre para a honra e glória do Senhor. Sentiremos muito a sua falta, dói um pouquinho você ter que ir embora assim, mas saiba que você é uma pessoa muito querida pra gente e que você possa voltar logo para nos visitar. Um beijo. Oi, Samuca, passando aqui para dizer que nós já estamos sentindo a sua falta, mas que o desejo do nosso coração é que Deus te abençoe nessa nova etapa da sua vida, que você seja bem sucedido aí. Pra gente fica faltando uma pecinha, né, dentro da equipe, dentro do nosso hall de amigos, mas nós sabemos que estar aí é importante para você. Então, nosso desejo é que Deus te abençoe muito. Eu aprendi a te admirar nestes anos que nós estivemos juntos, que nós pudemos servir ao Senhor juntos. Conhecer e ver o quanto você é dedicado, quanto você se esforça nas coisas, principalmente nas coisas que são do reino de Deus. Que Deus te preserve assim, que Deus te ajude a passar esta etapa. Eu sei que não deve ser fácil sozinho, mas também sei que você está feliz. Que Deus te abençoe muito e nós já estamos sentindo a sua falta aqui. Fala, pai. Então, irmão, a gente está aqui para te dizer que a gente ama muito você e que a gente está triste porque você está indo para longe de nós. Mas estamos felizes também porque sabemos que você está indo atrás do seu sonho, né, naquilo que você se empenhou bastante, estudou, e Deus te deu essa oportunidade. E com isso a gente fica muito feliz por você. Nós sabemos que a distância também não muda nada em nossas vidas. Hoje a gente tem rede social, a gente tem outros meios de se comunicar, e que isso não mude, né? Nossa amizade, nossa irmandade, que não é de hoje, é de longa data, né? Sempre lembro os tempos que a gente brincava, né? Na quadrinha na igreja lá, jogando bola, gol a gol, desde a adolescência. E nisso a gente teve várias fases. Umas fases ruins, né? Em que nós saímos da igreja, e nas fases boas que nós voltamos para a igreja. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque eu vejo que Deus tem te abençoado bastante, tem te conduzido, tanto na equipe de música, como um dom que você recebeu, né, de um músico assim excelente, uma pessoa também profissional que eu vejo que vai ser muito, muito excelente tudo que fizer, que você é uma pessoa sábia, uma pessoa que sempre coloca Deus acima de todas as coisas. Que você continue assim, que Deus te conduza nesse nova empreitada, que você também coloque tudo, todos os seus planos, as suas metas, os seus sonhos diante de Deus, porque sabemos que Ele é quem irá nos conduzir, tá bom? Um grande abraço aí, fica com Deus, desejamos todo o sucesso do mundo a você. E aí, Samuca, passando aqui te falar que estamos sentindo a sua falta, que você é um irmão em Cristo, um amigo para todas as horas, que em tudo que a gente ia fazer, em qualquer programação da mocidade, você estava conosco, que já estamos com saudade e esperamos nos ver em breve. Que Deus possa estar te abençoando nessa sua nova jornada e que em tudo que tu faça seja para a honra e glória de Deus. Beijos. Amém. Amém.
Falou, papito. Um abraço. Abraço. Fala, Samucation. Samuca. Samuca, passando aqui para dizer para você, cara, que eu tenho muito orgulho de ter você como amigo. Te considero um amigo. Quero dizer que para mim acompanhar o seu crescimento profissional, o seu crescimento musical, o seu crescimento como um cara de Deus, entendeu? A gente pôde ver que você tem amadurecido e tem aproveitado todas as oportunidades que Deus tem te dado. E você nos enche de orgulho, cara. Quero te agradecer pelo tempo que você teve como meu parceiro, me ajudando todas as vezes que eu precisei faltar, né? Você sempre desempenhou o seu papel com muita responsabilidade, né? E de uns tempos pra cá tem chamado toda a responsabilidade pra cima de você. Quando precisa de você, você tá sempre à disposição, né? Mas muito além disso é a amizade que eu tenho por você, o respeito e a admiração. Te admiro muito, né? E eu quero que você tenha boas lembranças da gente por muito pouco tempo, porque nós esperamos que você vá, se estabeleça, marque o seu currículo com uma boa empresa, mas que Deus esteja dando a oportunidade de você voltar pra gente, não só pela sua musicalidade, mas pela sua companhia, pela sua parceria, pela pessoa que você é, agradável de estar do lado, né? De estar junto. Então fica aqui o meu abraço e que você mantenha o foco na palavra de Deus e desempenhe muito bem o seu papel lá, para que você tenha uma boa referência profissional, né? E saiba que estaremos aqui torcendo por você. Que Deus te abençoe. Um abraço. Fica com Deus. O amor que nos faz o amor é o que nos faz o amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, mandamento e a nossa canção. O amor que nos faz o amor é o que nos faz o amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, mandamento e a nossa ação.